Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Amperge Convida é um programa sobre o Ministério Público do Rio de Janeiro, suas histórias e seus personagens, e é destinado não apenas àqueles diretamente envolvidos com a instituição, promotores, procuradores e servidores, mas a toda a sociedade que ele representa. Em linguagem simples e direta, vamos tratar de temas relacionados à atuação do MP, entrevistando os protagonistas dessa história. Eu sou Heloísa Carpena e convido todos a acompanhar esse podcast. Um novo episódio está disponível toda terça-feira nos tocadores de podcasts e nos sites da Rádio Roquete Pinto e da Amperge, www.amperge.org. Nesse episódio, vamos conversar sobre um assunto que está em discussão no Congresso Nacional e, claro, interessa a toda a sociedade. O PL 4939 de 2020, que estabelece princípios e diretrizes na aplicabilidade do direito da tecnologia da informação, bem como normas de obtenção e admissibilidade de provas digitais na investigação e no processo. Então, para falar sobre esse tema das provas digitais, que é um assunto super relevante e atual, porque as comunicações e as próprias relações sociais migraram definitivamente para esses meios digitais, então é preciso que o processo judicial disponha de instrumentos alinhados com essas novas tecnologias. Então, para falar desse tema tão interessante, desse assunto tão importante, vamos conversar hoje com o promotor Pedro Mourão, que é promotor de justiça do MPRJ. Ele foi secretário de Tecnologia da Informação do MP, coordenou áreas e projetos em ciência de dados, geoprocessamento, legal design, visual law, storytelling aplicado ao direito. Professor convidado na FGV Direito Rio, professor da Escola Superior do Ministério Público da União, do IERB, Academia de Forense Digital e Academia do Perito. O Pedro também é colaborador do anteprojeto de lei 4939, sobre o qual nós vamos falar. Então, passo a ele a palavra, agradecendo a oportunidade de contar com um especialista no assunto para tratar desse tema tão relevante. Boa tarde, Pedro. Queria que você começasse falando sobre o projeto, o que ele contém, quais são as inovações, qual é a história do do surgimento aí da proposta e do andamento no Congresso Nacional. Bom, boa tarde a todos, é uma alegria, um prazer estar aqui falando sobre esse tema, nessa iniciativa tão legal da Rádio Roquete Pinto e da Amperge. Bom, o anteprojeto, ele surgiu primeiro de uma discussão no âmbito do anteprojeto, por sua vez, do Código de Processo Penal, que está em discussão também no Legislativo, e ali se verificou a necessidade e a relevância de se ter um capítulo relativo às provas digitais. Entretanto, a discussão de um anteprojeto de um código de processo inteiro é algo complexo que exige naturalmente a amplitude necessária para o seu aperfeiçoamento. E nesse cenário, o deputado federal Hugo Leal, argutamente, a meu ver, entendeu oportuno destacar esse tema e apresentar como um projeto de lei próprio, que pelo destaque teria uma tramitação menos volumosa, mais direta, porque é um tema muito sensível a todos hoje em dia, Como já observado, as relações sociais têm migrado massivamente para o meio eletrônico, para o meio digital, e hoje muitos direitos fundamentais, direitos importantes das pessoas estão nesse ambiente e a gente precisa de alguma segurança, no manejo dessas provas digitais para que alguma cobiça sobre esses dados pessoais, muitos deles sensíveis, seja devidamente tutelada e a gente tenha um perfeito equilíbrio entre as necessidades do Estado, no sentido da prova e das pessoas, e a tutela desses direitos da intimidade e da vida privada. Então, se eu entendi, isso veio no bojo da reforma do Código de Processo Penal, discussão sobre o novo Código de Processo Penal, mas foi destacado num texto autônomo que virou um projeto de lei, é isso? Exatamente, visando aí, primeiro, destacar também a própria discussão do tema, para que ela pudesse receber mais atenção pela sua relevância e também pudesse, eventualmente, ter uma apreciação mais célere para sanar essa verdadeira lacuna que a gente tem no Brasil
não é? A gente pode verificar isso, por exemplo, o Tratado sobre Crimes Cibernéticos é de 2001, não é? Celebrado no âmbito inicialmente da União Europeia, hoje conta com mais de 120 países, e aqui só muito recentemente, esse ano, na verdade, é que a gente teve a plena vigência no Brasil de regras nesse sentido. E ainda assim essas regras dependem, na verdade, de uma regulamentação interna, inclusive esse é também um dos objetivos desse projeto de lei. Então, o tratado foi internalizado já no Brasil? Já foi. Ele foi ratificado, sancionado, promulgado, já está em plena vigência no direito brasileiro, né, como norma infraconstitucional, dado o seu rito de apreciação, mas ele demanda desse tipo de especialização, né, de esclarecimentos em nível de detalhe, para que a gente tenha uma proteção do direito das pessoas. Muito bem. E isso, então, começou em relação à prova no processo criminal, mas também vai tratar da prova no processo civil, correto? Corretíssimo. Exatamente essa foi a ideia. Não é? Se é um projeto que visa tutelar e estabelecer diretrizes, não é? O melhor é que a gente possa tratar do manejo e da gestão do risco da prova digital de uma maneira mais ampla possível. Então, o projeto trata tanto do manejo das provas digitais no âmbito do processo penal, como também no processo civil administrativo e nas relações particulares entre as pessoas privadas. Eu fiz aqui meu dever de casa, fui olhar o texto do projeto e logo o artigo 2º diz que a lei será pautada pelos seguintes fundamentos e o primeiro logo é o direito à proteção de dados, direito fundamental, né? Direito que está na Constituição atualmente. Então, isso me chamou logo a atenção e eu pensei, a preocupação do legislador aqui também vai ser compatibilizar esses instrumentos, né, de obtenção da prova com a proteção desses direitos, que não é uma tarefa fácil, né, Pedro? Exatamente. É um desafio enorme. Hoje a gente tem, até pela obra de alguns pensadores, um deles é o ex-juiz da Corte Constitucional Alemã, o Wolfgang Hofmannsheim, ele já começa a colocar uma visão de que a própria autodeterminação informativa se coliga muito fortemente com o direito à proteção especial dos sistemas de informação. Não é? A Corte Constitucional Alemã tem reconhecido, pelo menos em duas grandes decisões, uma de 2008 e outra de 2016, a existência da necessidade de proteção desse novo bem jurídico, né, um bem jurídico informático, não é, que vai trazer como seus elementos a confidencialidade e a integridade de sistemas informáticos e, como já previu, inclusive, a própria Convenção sobre Crimes Cibernéticos, também a disponibilidade desses sistemas. Hoje a nossa vida está online, não é? Nossos dados estão em nuvem, estão nos nossos dispositivos eletrônicos, não é? Então, a confiabilidade desses dados e, principalmente, a disponibilidade, né? Eu, quando ingressei aqui na rádio, eu usei o meu documento digital no meu celular e ele tem que estar disponível, não é? Ele tem que estar resguardado de ações maliciosas de terceiros, né? A gente costuma ouvir aí pelos canais de mídia ações de hackers, né, que sequestram dados de empresas e os tornam indisponíveis, impedem resgate. Então, o enfrentamento desse tipo de ação maliciosa precisa receber instrumentos adequados para que justamente a proteção de dados pessoais possa estar coligada com essa proteção especial dos sistemas de informação e a gente possa ter aí uma simbiose adequada para a tutela efetiva desses direitos tão importantes. E você consegue pensar em alguma situação atual em que tenha percebido a insuficiência do instrumental que a gente tem hoje para dar conta dessas novas demandas? Quer dizer, casos, nós já estamos vivendo essa realidade, né, da vida digitalizada, da vida na nuvem, como você está dizendo, e os casos estão acontecendo, crimes estão sendo praticados e também fatos, não é, que se passam nesse meio, precisam ser documentados adequadamente. Quer dizer, você consegue nos dar um exemplo assim, de uma situação em que, com a lei que a gente tem hoje, né, de lege lata, a gente não está dando conta? Sem dúvida, Luiz. Eu acho que o mais destacável nesse momento aí no plano da investigação penal, é o que a gente costuma dizer que é a falência da interceptação telefônica, né? Algum tempo atrás era um grande instrumento de investigação, evidentemente dado aí a necessidade dos limites constitucionais adequados para o manejo desse tipo de instrumento de investigação, nos termos da 9296 de 96, mas hoje você e qualquer um tem acesso a aplicações de mensageria instantânea criptografadas ponta a ponta, a custo zero, não é? Isso é uma falácia, na verdade, né? Porque não existe almoço grátis, se é de graça o pagamento são seus dados, claro, mas o fato é que como instrumento de investigação a interceptação telefônica chegou a um limite tecnológico. Não é? Então, por exemplo, modernas democracias, sólidas democracias europeias hoje,
e já há alguns anos utilizam o chamado policyware como um meio de prova, não é? O que antes era chamado como a interceptação por infecção. Então, é um meio muito invasivo, não é? Porque permite que o Estado, enquanto agente investigador, acesse as comunicações antes que elas deixem o dispositivo eletrônico, portanto, antes da aplicação da criptografia que protege, né, durante o tráfico essas informações. E como todo mundo, ou muita gente, e cada vez mais, né, inclusive no Brasil, a exclusão digital vem sendo combatida, não é? Todo mundo tem um dispositivo eletrônico, um celular no bolso, ali você tem informações altamente sensíveis da sua vida privada, não é? Então, são artefatos tecnológicos que permitem que você acione o microfone, a câmera, inclusive quando você está na intimidade do celular, não é? Rastreia as suas atividades, não é? Os seus deslocamentos através da geolocalização. Então, a tutela desses elementos é muito importante. Primeiro, a previsão, não é? Como um meio de prova que hoje é atípico, né? Para que se torne um meio de prova atípico, mas, ao mesmo tempo, definindo exatamente quando pode ser usado, não é? Veja a relevância disso. Hoje, no Brasil, a gente utiliza já há algum tempo um meio de prova atípico que é o chamado geofence, né? As cercas digitais. Ou seja, se pede ao provedor de aplicação, né? Por exemplo, o Google, que informe a localização dos seus usuários num determinado espaço de tempo, numa determinada cerca geográfica, não é? Eu tenho visto isso ser utilizado para investigações de furto, não é? Isso me parece altamente desproporcional, porque esse tipo de prova digital, né, dentro desse cenário de relações sociais digitalizadas, ele é altamente lesivo a direitos da intimidade e da vida privada. Portanto, tem que ser muito bem proporcionalmente utilizado, não é? E a Corte Constitucional Alemã, por exemplo, uma das primeiras a se debruçar sobre esse tema, passou a estabelecer limites muito claros, né, muito claros sobre em que hipóteses realmente se pode utilizar esse tipo de instrumento de investigação. Essa ideia de proporcionalidade está bem clara, pelo menos na leitura rápida que eu fiz do projeto de lei, eu acho que é marcante essa preocupação. E eu destaquei aqui uma questão, você falou da investigação no processo penal, né, num capítulo que trata disso, o artigo 9 diz que constitui meios de obtenção da prova digital, e aí vem relacionados desde a busca e apreensão, coleta, interceptação, e o quinto é o tratamento de dados, e aí vem disponibilizados em fontes abertas, independentemente de autorização judicial, quer dizer, sugerindo que para as demais você vai precisar dessa autorização, e ao analisar esse pedido, o juiz vai ter que levar em conta exatamente essa, né, a dosagem, né, do remédio em relação à doença. Está correta a minha interpretação? É isso? Perfeita a interpretação. Porque esse tema da OSINT, né, Open Source Intelligence, né, se tornou muito popular, né, muita gente estudando OSINT no Brasil. Mas a gente tem que sempre que retornar ao princípio da finalidade, não é? Quando a pessoa disponibiliza seus dados em meio aberto, existe uma finalidade ali, né? Existe um propósito, né? Existe um exercício de autodeterminação. Mas, então vamos pegar esses dados e coligá-los com diversas outras fontes, associá-los, tratá-los, não é, para um fim completamente diverso e absolutamente não previsto na finalidade original daquela disponibilização. Isso tem que ser feito com grano salis. Isso tem que ser feito com alto nível de justificabilidade. Por que estou fazendo isso e qual o grau de probabilidade, ainda que em nível mínimo, de que este tipo de tratamento tenha alguma serventia, alguma eficácia, não é? Não é necessário uma certeza ou mesmo uma probabilidade em grau máximo, né, nos termos da doutrina, mas algum nível de probabilidade tem que ser demonstrado, no sentido de que esse tipo de tratamento é útil e, de fato, vai interessar ao objetivo da investigação. Muito bem. Eu disse que você é o especialista, eu não tenho dúvida de que foi a melhor pessoa para trazer aqui, para tratar desse assunto. Agora eu queria que você falasse um pouco sobre a sua participação nesse debate, não é? Você representando o Ministério Público do Rio de Janeiro, lá no, enfim, nas discussões do Congresso Nacional, em outras sedes, mas enfim, você acha importante, assim, queria que você traduzisse para nós aqui, qual a relevância de ter um promotor de justiça que tem essa expertise que você traz, né? E também a visão do processo pelo lado do Ministério Público. Qual é a importância de ter esse personagem aí colocado nas discussões dessa lei? Essa é uma oportunidade, a meu ver, muito relevante para a instituição.
tanto eu quanto o colega Sauei Lai, que também é um dos colaboradores desse texto, a gente tem a oportunidade de colaborar na própria missão institucional, né? O Ministério Público é o defensor da democracia, né, dos direitos difusos e coletivos, e estar tratando desses racionais de modo antecedente, não é? Poder levar a nossa experiência de chão de fábrica, né, para discussão junto com outros especialistas e com os parlamentares que vão, notadamente, aperfeiçoar esse projeto dentro do processo democrático legislativo, é uma oportunidade muito importante. Eu acho que o Ministério Público cada vez mais deve exatamente aproveitar essas janelas, não é? Para poder influenciar de modo positivo as discussões e os racionais e fazer a proposta de um equilíbrio maior, não é, entre direitos e garantias, entre a necessidade de proteger o direito fundamental à segurança pública, ao mesmo tempo em que se respeita outras garantias fundamentais como a intimidade e a vida privada. Então, a experiência da instituição tem que estar colaborando nesse sentido, né? E estar presente é muito importante, não só para que a gente tenha um aprendizado, no sentido de ouvir o outro lado, de ouvir a posição das outras partes e dos outros interessados, e também colocar, né, essa experiência de chão de fábrica, porque essa síntese, não é obtida através dessa dialética. Então, eu acho uma oportunidade muito importante e eu espero que cada vez mais o Ministério Público possa estar inserido nesses processos de geração da norma, não é, ainda no seu período de gestação parlamentar. Sem dúvida, eu acho super importante. E eu sei que você hoje é promotor da tutela coletiva, né? E esses assuntos estão intimamente relacionados com a proteção coletiva de direitos. Você estava falando aí sobre esses possíveis, exageros, né? Na interceptação das mensagens, enfim. Eu, como professora de responsabilidade civil, já fiquei pensando aqui nos danos morais coletivos, né? Que isso pode acarretar essa atividade. Então, eu te pergunto, você que vive, né, essa dificuldade, né, na instrução dos inquéritos civis, né, da obtenção da prova dos inquéritos civis, você acha que essa lei e o instrumental que ela vai nos proporcionar vai fazer diferença na coleta dessa prova? Quer dizer, a gente vai estar, como promotores de justiça, né, mais aparelhados para dar conta desses problemas na dimensão coletiva que eles têm? Eu creio que sim, e vejo dois vieses nessa análise. O primeiro deles é educacional, no sentido de como tratar esses dados, não é? Eu sempre brinco nas minhas aulas com a seguinte pergunta, né? Quem acha que fotocopiar é a mesma coisa que digitalizar, não é? Digitalizar, eu estou falando de documentos que não são nato digitais, aqueles que já nascem, né, em meio eletrônico, é um processo que exige muito cuidado, principalmente na preservação de garantias de autenticidade e integridade. Não é? Uma vez a cártula perdida, você trata no armazenamento em meio eletrônico, que tem uma regra legal, que é a Lei 12.682/12 e o seu regramento 10.278/20, e isso nos exige cuidados na preservação do conteúdo. Ou seja, a garantia ao cidadão, ao investigado, ao réu, aos interessados, às testemunhas, de que aquilo será preservado sem modificações, para que a gente possa confiar naquela informação. Então, o projeto trata desses requisitos essenciais de admissibilidade da prova. Eu acho que quanto mais, vamos dizer assim, proficiência a gente tiver nesse manejo, não é, o que eu chamo de gestão do risco da prova digital, melhores resultados para a sociedade serão obtidos. De outro lado, o cuidado no uso excessivo desse meio de prova, não é? Já que há uma miríade de dados pessoais armazenados em meio eletrônico, naturalmente surge uma certa cobiça, não é, estatal por esses dados, porque são meios de prova fáceis de serem produzidos no sentido do volume da disponibilidade dessas informações. E essa tutela tem que existir. Então, eu gosto de exemplificar assim, né? Em geral me perguntam, então lá na sua promotoria você deve usar isso direto, né? Eu falo, claro que não, né? Claro que não. É uma prova que eu uso raramente, inclusive com muito cuidado, não é? E sempre buscando justificar por que eu estou optando por um meio de prova mais invasivo, não é? E somente ou admito quando eu posso evidenciar de modo lógico-racional que outros meios de prova menos invasivos não serão efetivos. Então, a gente tem esses dois lados, né? Primeiro, de manejar adequadamente os dados que são obtidos para meios de prova, e de outro, selecionar com mais lógica e principalmente com mais visão de proteção de dados pessoais os momentos e as hipóteses em que esses meios de prova podem ser manejados. Isso na tutela coletiva eu concordo contigo, mas em relação aos crimes cibernéticos aí não tem saída, né? E a minha pergunta seguinte seria, você acha, o Ministério Público, a Procuradoria Geral, né, aqui do Rio de Janeiro,
vamos dizer, a organização interna do Ministério Público ainda não está enfrentando com especialização e com um foco muito definido esses novos desafios, no sentido de que, por exemplo, não há uma promotoria especializada em proteção de dados pessoais, não há uma promotoria que cuide especificamente desse assunto, é um assunto que está diluído aí entre várias atribuições diferentes. Como você vê isso? Realmente, eu estou enganada, não existe essa necessidade de tratar especificamente desses assuntos. A gente pode fazer isso como um assunto que é transverso em várias atribuições, diferentes atribuições dos promotores, ou pode haver, né, se assim for, né, disperso dessa forma, pode haver conflito entre diferentes promotorias com visões distintas em relação a esse mesmo assunto. Eu, assim, pessoalmente, vou reservar aqui a minha opinião pessoal, né, porque esse é um tema que tem muita gente inteligente falando sobre ele também. Mas me parece que as duas abordagens são possíveis, né? O fato desse tema estar diluído em todas as atribuições hoje é algo inevitável, isso ocorre inexoravelmente. De outro lado, a especialização parece conveniente, né? Hoje em dia, tenho essa visão de conveniência, até porque é uma tutela muito específica que exige um conhecimento bastante próprio, não é? E hoje a gente tem a ciência de que potencialmente há direitos difusos e coletivos, né, dentro do aspecto da tutela coletiva que têm sido violados, lesionados, né? Há muitos vazamentos de dados, há muito uso, exigência de dados pessoais de maneira eventualmente exacerbada, desnecessária. Então, não vejo com maus olhos um cenário de criação de órgãos especializados que possam melhor tutelar no aspecto coletivo, né, difuso, esse tipo de ação. Mas sem prejuízo, o fato de a gente ter que tratar deles em todas as atribuições de maneira mais casuística me parece inexorável já hoje em dia, não é? Tanto na investigação penal quanto na investigação civil, na tutela do direito de família, né, na seara da criança e adolescente, onde a gente tem uma espécie de dados pessoais muito próprio, né? Então, eu creio que ambos os caminhos devem ser trilhados, cada um com a sua extensão necessária, né, e na profundidade adequada. Mas é importante ter um direcionamento, né, me parece, em relação à proteção desses direitos, do ponto de vista individual, vis-à-vis a tutela coletiva. Eu acho que se houvesse especialização, não sei, estou falando aqui, não sou especialista no tema, é você, então estou dando aqui uma opinião um pouco desinformada, mas enfim, eu tenho essa intuição de que deveria haver, né, alguém para concentrar aí essa atribuição, mesmo que ela fosse se sobrepor, por exemplo, no direito à proteção do consumidor, né? Porque dados pessoais, o que são dados pessoais? Ou é cidadão ou é consumidor? Não te parece? Sim. Né? Então, quando a gente fala em vazamento, você vai tocar em uma dessas áreas necessariamente. Aí haveria uma superposição de atribuições. Mas, enfim, para encerrar, eu queria que você falasse um pouco, né? Nós vínhamos comentando sobre suas experiências passadas, né? E eu lembrei daquele famoso PLID, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos. Você disse, não, esse que é um programa que o Pedro capitaneou, né, alguns anos atrás. Quanto tempo tem isso? Isso é de 2010. Na mesma época do Consumidor Vencedor. Sim. Ele disse, esse é o único programa que agora é nacional do Ministério Público, que começou no Rio de Janeiro. Aí eu corrigi, falei, não, o Consumidor Vencedor também é. Mas então, Pedro, fala um pouco sobre o PLID, a sua experiência, a sua vivência, né, nesse programa, como é que foi? Ele teve uma origem assim, muito orgânica, assim como o Consumidor Vencedor, né? Ele veio da identificação de demandas muito concretas, né, do chão de fábrica, e talvez por isso ambos tenham sido tão bem sucedidos, né? Porque são muito reais, né? Atendem a problemas muito concretos, né, da sociedade. Mas ele tem uma origem assim, até prosaica. Eu era promotor de um órgão que se chamava CIAC, Centro Integrado de Apuração Criminal. Não é? Nesse órgão, ele funcionava ali na Rua Santo Cristo, né, aqui na região portuária do Rio de Janeiro, num galpão muito grande. Então, havia andares assim, muito longos, né, 100 metros de extensão, com estantes a perder de vista, com inquéritos que são advindos das transformações das delegacias legais, das delegacias antigas, né, em delegacias legais. E eu costumava caminhar por esses
corredores, né, olhando essas pilhas de inquéritos, né, para tentar entender como melhor trabalhar aquilo, até que um dia havia de um lado do corredor os inquéritos de homicídio de pessoas não identificadas e de outro os inquéritos de desaparecidos. Então foi altamente intuitivo falar, será que um não é o outro? E eu comecei a pegar alguns para relacionar e efetivamente eu localizei, porque a descrição do desaparecido era muito semelhante à descrição que era feita do laudo de necropsia, né, do cadáver, e o cadáver não identificado. Então ali surgiu a ideia, olha, e se a gente conectar um com o outro, né? Obviamente essa era a solução, o problema é que eram milhares, não é? Então ali eu comecei um grande aprendizado em banco de dados, em relacionamento de dados, em tratamento automatizado de dados, e isso determinou a criação de uma inteligência, né, de um algoritmo, né, como sequência ordenada de passos para resolver um problema, que depois foi digitalizado, transformado num código computacional, e hoje ele opera até com análise de vínculo intersubjetivo automatizadas, com bastante tecnologia envolvida. E é um projeto que teve um retorno humano muito grande, não é? Porque a gente começou em grande volume a identificar pessoas desaparecidas há muitos anos. E a dor do desaparecimento ficou muito marcada, muito presente ali, não é? A gente começou a contatar as famílias, né, para comparecerem e tomarem ciência de que o desaparecimento havia sido solucionado, infelizmente, do pior modo possível, não é? A gente tinha localizado o cadáver, porque o passo seguinte era localizar o cadáver, não é? Aonde aquela pessoa indigente, né, a pessoa que não tinha gente, mas na verdade tinha, não é? Só não se tinha aplicado o necessário para a sua identificação, na maior parte dos casos. E então a gente começou a chamar as famílias que passaram a comparecer massivamente, foram milhares de pessoas, né? Hoje a gente tem mais de 6.000 pessoas que foram identificadas nesse cenário, e revelou-se, na verdade, uma grande tragédia social, não é? Que depois se verificou que existia em todos os estados da federação, não é? Então, é um projeto que eu tenho muito orgulho, a gente construiu junto com o colega Rogério de Cantamburro também, que estava coordenando esse órgão naquela época. Ele foi ganhador de 2 prêmios Inovare. Mas essa dimensão humana é o que mais me marcou, não é? O quanto a gente realmente pôde tratar com maior dignidade pessoas humanas, famílias de pessoas já obituadas, né, que falsamente haviam sido domadas como indigentes, quando na verdade tinha a sua gente procurando por elas. É uma loucura. É impressionante. Não, esse exemplo eu acho incrível que você falasse, porque a gente percebe claramente assim, quanto o manancial de informações que está nas mãos do Ministério Público pode ser útil para a sociedade, né? E a gente precisa não só organizar, como criar esses canais de comunicação. E agora vou fazer até uma correção, porque esquecemos de falar do MCA, né? O Módulo Criança e Adolescente, que também é um exemplo semelhante, né? Que se volta para essa realidade tão dramática como você está dizendo, mas que traz algum alento, né, no sentido de colocação das crianças, no caso do MCA, né, em lares substitutos. Então, Pedro, olha, muito obrigada, acho que foi sensacional, sua exposição foi claríssima e tenho certeza que os ouvintes, como eu, aprenderam muito sobre o projeto de lei e o problema tão sensível das provas digitais. Muito obrigada. Eu que fico agradecidíssimo, um ótimo dia para todos. Amperge convida, com Heloísa Carpena.